Irmãos, a paz do Senhor, irmãos Mauá, São Caetano, privilégio estar aqui novamente com vocês, aprender um pouquinho mais da palavra. Estamos falando sobre o Espírito Santo já há algumas semanas e hoje vamos começar a falar sobre o Espírito Santo pós-Pentecostes, né? Pós aquela descida do Espírito Santo naquele momento, naquela festa que acontecia depois da Páscoa. Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa e era uma festa que ficava ali algumas semanas, 7 semanas, onde eles ali festejavam como na Páscoa, mas também era a festa da colheita. E depois tinha dos tabernáculos, eram 3 festas que eles comemoravam. Então aconteceu a descida do Espírito Santo ali nessa festa, onde todos estavam reunidos. Atos capítulo 2, versículo 3, diz assim, só para a gente começar aqui, Atos 2, versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora atenção aqui. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos que estão aí falando? Como nós ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna? E aí vem uma relação das pessoas da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ásia, Elamitas, Medos, etc. Então, esse fenômeno aconteceu aqui numa festa que era a tradição deles. Então, Deus ali. Por isso se fala a Pentecostes, a festa do Pentecostes, por isso que se fala desse acontecimento, nesse momento de uma festa, onde Deus ali decide, onde estavam reunidos todos os povos da região, com diversidade de línguas e dialetos. Então ali desce línguas de fogo sobre os apóstolos que estavam ali pregando, e ali eles começam a falar nas suas próprias línguas, e eles entendem nas línguas deles, né? Então é interessante aí, primeiro, para a gente observar, eu já vou lá atrás em Joel, para a gente entender porque isso aconteceu, que havia uma profecia ali com o profeta Joel, profeta do Velho Testamento, no capítulo 1, no verso 28 ao 32, capítulo 1, do 28 ao 32, onde que ele diz assim, o profeta Joel, onde ele se manifesta dizendo assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E aí ele vai discorrendo sobre os prodígios nos céus, etc., e sobre esses fenômenos. Então essa profecia se cumpre nessa reunião, onde estavam ali reunidas muitas pessoas, e ali houve um grande número de conversões, houve esse derramar do Espírito. Então ali se inicia o Espírito Santo agindo então pós-Pentecostes, ou seja, até então o Espírito Santo, a gente estudou, ele tinha ações específicas, né? Mesmo na época de Jesus. Jesus era cheio do Espírito Santo. Quando Jesus então cumpre o seu papel, ressuscita ao terceiro dia e sobe, então aí o Espírito Santo vem, derrama, e então ele passa a ficar disponível a todos aqueles que o busquem, através do seu reconhecimento de pecado, da sua conversão, do seu aceitar Jesus e declarar Jesus como Salvador. Então o Espírito Santo fica disponível, né? Então o Pentecostes foi um momento separado, escolhido por Deus, onde havia uma grande reunião. Então hoje quando se fala, só abrindo um parênteses aqui, irmãos, quando se fala, nós temos aqui, irmãos, pentecostais,
neopentecostais e tradicionais. Na verdade, você não vai encontrar, biblicamente falando, esse tipo de definição. Essa é uma definição que grupos, igrejas resolveram adotar como doutrina ou como ensinamento, fazendo uma certa separação, onde os irmãos pentecostais que expressam os dons do Espírito Santo de uma forma bem aberta, bem expressiva, os neopentecostais que conservam um pouco, e tem um pouco, vamos dizer assim, não é restrição, mas um pouco de mais, eu não queria usar uma palavra, mais atenção, e os tradicionais que alguns negam alguns dons, como dons de línguas e outros dons, né? Mas na verdade, podemos dizer que todos nós somos pentecostais, após o Pentecostes. Todo aquele que é convertido, ele é pentecostal. Podemos dizer assim, ou não, né? Poderia ser uma outra festa com outro nome. Se fosse os dias de hoje, acontecesse no Natal, né? Só para vocês entenderem, uma brincadeira, seriam os irmãos natalinos, né? Os irmãos juninos, numa festa que, claro, que a gente não comemora, mas os irmãos carnavalescos, não estou desmerecendo, os irmãos entenderem porque se chama de pentecostais, porque vem depois do Pentecostes, que foi exatamente o momento ali escolhido, né? Não que seja santo a data, essa festa, era uma festa importante sim, né? Mas poderia ter acontecido num outro momento. Então, que mais que nós podemos aprender aí sobre a descida? Sim. Outra coisa importante ressaltar, que aqui quando nós vemos em Atos 2, a descida do Espírito Santo, na minha tradução e na maioria das traduções, diz que eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E cada um ouvia, ele falava na sua língua, né? Conforme eu li no texto aqui, eles falavam na sua própria língua, as pessoas entendiam na língua deles. Então, muitos estudiosos chamam isso de línguas estrangeiras. Tem tradução que, em vez de estar aqui como noutras línguas, está como línguas estrangeiras, que é a mesma coisa, que ali havia estrangeiros, como assim, diferente de línguas e dialetos, de outras nações, ali, povos de todas as nações ali reunidos. Mas então, essa é a mesma língua que temos lá em 1 Coríntios 14, 26, por exemplo, quando Paulo fala assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, e aquele outro traz língua, outro traz interpretação, para que tudo seja feito para edificação. Paulo ele enfatiza bastante sobre o dom de línguas, que depois de derramados os dons, nesse momento aqui em Atos 2, aconteceu esse fenômeno de se falarem em outras línguas ou línguas estrangeiras para que se fosse pregado o Evangelho. Então nós podemos notar, inclusive na tradução do grego, que há uma diferença na língua que aconteceu lá em Atos 2 com a língua que Paulo fala, que é um dom que depois é distribuído, os dons são distribuídos às igrejas, ao povo da igreja, para que haja edificação, para que haja transmissão da palavra, para que haja crescimento, para que haja o derramar do Espírito, para que todos sejam cheios do Espírito. O Espírito concede como Ele quer, distribui como Ele quer. Mas eu não posso buscar um determinado dom? Você pode e deve, porque Paulo diz também assim: buscai com zelo os melhores dons. Então, o Espírito faz, organiza como Ele quer, mas também você pode pedir e buscar. Mas voltando aqui à questão do que aconteceu ali em Atos 2, e a partir dali então o Espírito Santo passa a habitar nos cristãos, ali houve muitas conversões, muitos batismos, a igreja primitiva se inicia ali com os apóstolos. Então eu vejo aqui, deixo aí para os irmãos também, quiserem discutirem, colocarem sua opinião, que há uma diferença nessa língua que foi falada ali. Se fala também muito nas línguas lá, quando Paulo fala, nas línguas estranhas, que esse dom de línguas é dom de língua dos anjos. Bom, vejam bem, não há nenhum relato bíblico de que alguém tenha ouvido um anjo falar na língua do anjo. Paulo mesmo fala assim: se eu falasse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, não falava. E na verdade não há nenhum relato aqui bíblico
de que se alguém falou com o anjo e o anjo falou na língua do anjo, né? Pelo contrário, toda vez que os anjos se manifestavam, eles falavam na língua da pessoa. Por exemplo, Moisés na sarça ardente conversou com o anjo na língua de Moisés. Daniel, outra referência, a própria Maria, quando recebe o arcanjo Miguel, subentende-se que ele fala com ela na língua dela, né? Então, a língua dos anjos ninguém sabe, ninguém ouviu, não há relato bíblico. Pode haver algumas experiências, mas a gente não pode colocar isso como certo, como definitivo, né? Então, a língua dos anjos não seria o caso. Seria o caso línguas estranhas, eu vejo, porque Paulo fala de haver intérprete, faz questão e quer que isso aconteça na igreja assim, e quer que seja com ordem, um de cada vez, ele também fala isso lá em 1 Coríntios 14, para que haja profecias, para que haja um recado para a igreja, para que o Espírito Santo se manifeste ali em situações necessárias, onde ele traz um recado, ele traz um aviso, ele traz um alerta, talvez uma correção, talvez uma bênção, enfim, né? Então eu vejo essa diferença, inclusive na tradução dessa língua que ocorreu aqui, do Pentecostes, e a língua dos dons, quando é distribuído às igrejas, para haver a organização, para haver a igreja ter poder, para a igreja ter autoridade, atuação sobre todas as coisas. Todos os dons são importantíssimos, né? E o dom de línguas que eu vejo depois nas igrejas primitivas e nas igrejas de hoje também, com menos frequência, sim, é necessário o intérprete para que haja profecia. Então eu entendo aqui que Paulo, quando nos orienta a igreja de Coríntios, serve para nós, ele está trazendo o dom de línguas como profecia, como profética. Muitas vezes as pessoas não entendem, e até a mesma pessoa que está sendo usada pelo dom de línguas, ela não tem interpretação. E hoje a gente vê muito pouquíssimas pessoas com o dom de interpretação, que eu acho, na minha opinião, deveríamos buscar mais. Não só todos os dons, como o dom de língua, mas o dom de interpretação, que está muito escasso. E Paulo entende que esse dom de línguas, que inicia então o trabalhar do Espírito Santo na igreja a partir de Atos 2, e depois os dons que são distribuídos nas igrejas, e Paulo entende como o dom de línguas um ato profético, um dom profético, um dom onde se traz um ensinamento, onde Deus se revela num culto, enfim, numa reunião, num lugar onde que é necessário que Deus tome aquela pessoa pelo Espírito Santo e traga uma mensagem. Biblicamente falando, irmãos, com todo respeito, é assim que eu entendo, assim que eu vejo. Então temos dois tipos de oração em línguas. Na verdade, poderia-se dizer sim. Aquele dom de línguas lá de Atos 2, as línguas, outras línguas ou línguas estrangeiras, é muito raro hoje. Eu já vi alguma coisa certa vez e acho que os irmãos também já viram, mas se percebe que há uma diferença. Vi uma certa vez uma japonesa no culto e alguém falar com ela na língua dela. E ela entendeu na língua dela, né? Mas é muito raro. Então, realmente, eu creio que há uma diferenciação assim. Mas o que Paulo enfatiza sobre os dons, na verdade, é que temos que buscar e que haja esse dom seja encarado como um dom de profecia. Porque o intérprete, ele transforma aquelas palavras que não são inteligíveis em inteligíveis, porque Paulo também corrige que palavras inteligíveis não vai acrescentar nada à igreja, só serve para edificação própria, né? Se não há intérprete, a pessoa é edificada, mas não transmite à igreja, né? Não sei se eu estou conseguindo passar para os irmãos o meu entendimento, né? E deixo à disposição para comentários. Então eu vejo que há uma diferença e que hoje os dons que estão aí. E outra coisa, que eu não vejo nenhum dom hoje nas escrituras que foram anulados. Esse dom não usa mais, aquele dom não usa mais. Eu não vejo, não há nenhum relato. Então eu vejo a importância de todos os dons com equilíbrio e que é necessário sim que todos os dons sejam manifestados. Nós precisamos talvez estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais dos dons. Vamos tentar fazer isso nas próximas aulas
e buscar mais. Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons. Bom, Deus dá um determinado dom para uma pessoa, não quer dizer que ela não possa buscar o outro dom, né? E também não quer dizer que ela vai receber. Eu vejo também que é preciso haver santidade. Dom sem santidade é meio complicado, né, irmãos? Então eu creio que é preciso haver santidade. Então por que Deus não nos dá um determinado dom que eu tenho buscado há tanto tempo? É uma pergunta para ser feita para Ele, né? E a resposta talvez esteja aí. Talvez eu não esteja atendendo à vontade de Deus como deveria em santidade para aquele determinado dom. Amém, irmãos? Então essa é uma introdução para a gente falar nas próximas aulas a atuação do Espírito Santo na igreja, desde a igreja primitiva até hoje, e também falar sobre os dons. Deixar essa palavra com vocês, né? Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, aqueles que estão nos acompanhando em casa, e que a gente possa meditar bastante nesses estudos. Logo estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe cada família e cada lugar que essa palavra está, cada lar que essa palavra está entrando, que vocês possam fazer seu culto doméstico, acompanhar nas lives, quem for possível, né? Logo estaremos juntos novamente em nome de Jesus. Amém? E o estudo eu não posso me alongar por causa das limitações de gravação. Então eu tenho feito assim em partes, eu acho que está sendo proveitoso. Deus abençoe a todos, estamos à disposição para tentar tirar dúvidas e vamos juntos aprender cada vez mais em nome de Jesus. Amém.